Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Reflexões Analíticas, e cujo objetivo do canal, se vocês acessarem a descrição, nós vamos aí, em alguns vídeos, apresentar aí os objetivos do canal para que todos possam vir a conhecer melhor. E como está colocado aí na tela, vocês podem observar aí, os objetivos do canal Reflexões Analíticas é trazer, como seu nome indica, reflexões, ponderações, assuntos, análises, e etc. Tudo aquilo que possa nos auxiliar na fomentação e a criação de um senso crítico. Nós observamos e constatamos que a maioria de nós outros nos falta esse senso crítico. Ou seja, aquela capacidade de pegar um determinado tema, um determinado assunto e analisá-lo. Para isso, a gente tem que conhecer, se informar, estudar, procurar ampliar os nossos conhecimentos. Porque sem isso se torna difícil, bastante complicado a gente fazer isso. E ao mesmo tempo que nós realizamos esse trabalho, esse estudo e tudo isso aí, nós vamos criando um senso crítico, com base no bom senso, na lógica, no raciocínio e na razão. Então, essas pontuações que nós acabamos de fazer, isso vem nos auxiliar em nosso processo de autotransformação, de mudança, de autoconhecimento, consequentemente daquela educação que todos nós necessitamos. Todos, sem exceção, que estamos na Terra, necessitamos nos autoeducarmos. Portanto, dentro desta perspectiva, a gente propõe questionamentos, visões, e trazemos materiais que venham nos auxiliar a gente a confrontar os paradigmas atuais que muitas vezes nós mantemos, que nós temos, que a gente guarda em si, para chegar a um novo senso da realidade e daquilo que seja a verdade e, consequentemente, também de nós mesmos. Pessoas que sabem raciocinar, que sabem pensar, que possuem o senso crítico, são menos suscetíveis às manipulações, de que ordem for. Então, a gente termina essa descrição nossa rogando às forças superiores da vida que nos abençoe e nos auxilie em todo esse processo aí, em todo este engajamento. Estes são os objetivos e as propostas do nosso canal. Bem, antes de nós iniciarmos o estudo desta noite, as nossas reflexões, as nossas ponderações em cima do tema que está proposto para hoje, nós gostaríamos de trazer algumas notícias. Primeiro é a questão da propaganda. Nós já falamos algumas vezes que o nosso canal não é monetizado, e não é mesmo, e, consequentemente, ele não tinha propaganda. Aí que nós viemos a descobrir que, a partir de um certo número de visualização, o YouTube passa a inserir automaticamente algumas propagandas, principalmente no início do filme. Bom, nós não somos parceiros do YouTube. Ele ficou até um pouco chateado com isso, mas, puxa vida, isso até parece, as pessoas podem entender que a gente está até tentando enganá-las, alguma coisa assim. E nós vamos procurar informar, mas fizemos isso muito rapidamente. Eu não sei se quando a gente se torna parceiro do YouTube, ou seja, a nossa conta ela é paga, essas propagandas fica na nossa decisão colocar ou não. Eu sei que eu posso colocar propaganda, posso até definir quais propagandas eu quero veicular no canal, e a gente recebe um dinheiro em função disso. O nosso canal não tem isso. Tanto é que nós não somos parceiros do YouTube. Então, consequentemente, quando os nossos vídeos eles chegam a um determinado número de pessoas que estão acessando, assistindo, visualizações, aí passa a ser inserida automaticamente propaganda no início. Mas no decorrer do vídeo, não.
Aí essa propaganda no decorrer do vídeo também, eu não sei se ela depende de um número YX de visualizações. Pelo que eu entendo, até o momento, acredito que não, que isso vai depender dessa monetização que a gente faz no decorrer do vídeo. Vocês podem observar que tem vídeo que vocês vão acessar que toda hora aparece uma propaganda durante o decorrer da apresentação, que realmente, para mim, é um aborrecimento. Enfim, aquele canal é monetizado. Bom, eu espero que a gente tenha esclarecido isso. No momento agora, a gente está sem muitos recursos de fazer uma conta paga, talvez mais na frente, quando a situação se tornar mais viável, a gente possa ver, e até vou estudar isso aí, se quando a minha conta, sou parceiro do YouTube, se aí eu decido colocar ou não propaganda nos vídeos. Se isso for assim que melhorar um pouco mais a minha situação, a gente vai fazer isso para evitar ter qualquer tipo de propaganda no nosso canal. Como a gente tem falado aqui algumas vezes, nosso canal não tem por objetivo obter ou oferir qualquer tipo de recurso amoedado. Todo o nosso trabalho é desenvolvido gratuitamente. Ok? Bem, esclarecido isto, a nossa segunda notícia que gostaríamos de dar, também relacionada ao nosso canal, que é o seguinte, nós já falamos isso também algumas vezes, que o nosso trabalho em cima das linhas do nosso canal são psicológicas. A gente se fundamenta no trabalho psicológico, no trabalho psicoterapêutico ou terapêutico. Onde, como a gente colocou, apresentamos nos objetivos do canal, nós pretendemos auxiliar as pessoas a criar esse senso crítico, aprender a raciocinar, a questionar, a comparar e tomar as suas próprias decisões em relação a todos os temas que a vida nos apresenta ou que a pessoa venha se encontrar ou que ela esteja buscando. Bom, nesse sentido, muitas vezes em alguns dos nossos vídeos a gente tem falado sobre os tipos de personalidade, tipo 1, ego 2, tipo de coisa assim. Nós estamos com esse estudo de hoje, os princípios fundamentais do conhecimento sagrado. Assim que a gente terminar esse trabalho, que são 15 princípios que nós vamos estudar. Após a gente terminar esse trabalho, o estudo desses princípios, e também de 2 trabalhos que nós estamos pretendendo fazer em torno da ressurreição e reencarnação, a gente vai fazer um estudo acerca disso, nós vamos apresentar o trabalho desse estudo da personalidade humana, através do Eneagrama da personalidade. Não sei se alguns de vocês ou todos venham conhecer, bom, mas isso não importa. Então, essa é a nossa ideia, a nossa proposta, de virmos de futuro fazer esse trabalho, apresentar para vocês esse conhecimento. É um conhecimento que nós temos assim, bastante carinho em torno dele, porque é um conhecimento assim que dá uma arma para a gente se conhecer, a gente pode se conhecer em profundidade, ao mesmo tempo também, como tudo aquilo, a gente pode usar para o bem ou para o mal. Então, a gente tem um certo cuidado com essas informações, com esses conhecimentos. Mas como também, de alguma forma, esse conhecimento está muito disseminado hoje em dia, pela internet, através de livros e tudo, então a gente resolveu também trazer, talvez auxiliando as pessoas a ter uma visão, um entendimento melhor, mais apropriado acerca do assunto, pelo menos em termos de conhecimento, não em termos de exercício, de trabalho sobre si mesmo, não com tanta profundidade assim. Bom, a terceiro ponto que a gente gostaria de comentar aqui com vocês neste início é sobre o seguinte: o tema de hoje, nós hoje iríamos falar sobre o terceiro princípio, que é o espírito. A gente ia abordar o terceiro princípio. Mas, em função de alguns comentários que já fizemos em outros vídeos, nós achamos por bem, por melhor, a gente aprofundar um pouco mais sobre a questão da Trindade Universal. A gente tem comentado sobre isso, então a gente achou, consideramos bem falar sobre isso,
E tem também um pequeno tema acerca de Jesus que gostaríamos de comentar com vocês, mas quando chegar o momento lá, nós estivermos abordando o assunto, a gente fala sobre isso. Bom, em relação a isso, esse trabalho dos 15 princípios, nós gostaríamos de convidar a vocês a assistirem esses princípios desde o início. Então, nós já temos publicado 3 vídeos. 2 vídeos, o primeiro vídeo é falando sobre, dando uma introdução ao tema, o estudo do tema, desse trabalho, e também falando sobre o primeiro princípio, que é Deus. O segundo estudo foi acerca de Jesus, que é o segundo princípio, onde a gente vai abordar ali como nós devemos entender e compreender Jesus e vê-lo e perceber que ele foi aquele modelo que nós temos e devemos seguir para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. No terceiro vídeo, nós também falamos sobre Jesus, mas aí já abordando a respeito da personalidade, da pessoa de Jesus, de algumas questões que existem no meio religioso, de um modo geral, acerca dessa pessoa de Jesus. A gente veio trazendo aí aqueles temas fundamentais relativos ao seu nascimento, à sua concepção, ao seu corpo, à sua vida, à sua morte, à sua aparência. Temos nessa área. E hoje nós vamos completar esse assunto com um tema a mais, que é uma questão histórica, isso aí é real e verdadeira, com bases na ciência, a respeito do nosso Mestre Jesus. Mas o tema de hoje ele é um tema bastante desafiador, é um tema bastante de alcance filosófico e religioso, que é a questão da Trindade Universal. Talvez para vocês poderem compreender melhor esse assunto, nós convidamos que venham assistir o primeiro episódio desta série dos 15 princípios. Ou seja, procurar ver lá o que nós estamos falando e estamos apresentando acerca de Deus. Nós consideramos que isso talvez venha ajudar vocês a entender melhor o assunto de hoje. E o quarto tema é exatamente esse convite para vocês verem todos os episódios. Porque esses princípios, eles têm uma sequência lógica. Essa sequência não é ao acaso, não é uma sequência desordenada, aleatória. Exatamente, obrigado. Nesse sentido, não é uma sequência aleatória. Então, ele obedece uma lógica, um raciocínio. E para a gente entender o princípio seguinte, nós temos que entender um pouco o anterior. É possível eu ver o princípio X lá na frente antes de ver o Y? Sim, é possível, não tem problema, porque os princípios ele guarda em si um certo fechamento. Mas de repente a gente fala algumas coisas, fazendo alguma abordagem que você assistindo o princípio anterior pode te ajudar a compreender aquele comentário que nós vamos fazer acerca do princípio seguinte. Ok? São essas observações que a gente gostaria de falar, essas notícias que gostaria de dar. E vamos então seguir para o nosso estudo desta noite. Como nós falamos, nós vamos ver o tema da Trindade Universal e também abordar um assunto final a respeito da personalidade de Jesus. Esperamos que isso venha esclarecer, venha ajudar a todos. Mas, antes de nós começarmos, vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus as bênçãos, não? E rogando a Ele o amparo e assistência para todos nós. Deus, Pai de amor e de bondade, Senhor da vida, Divino Mestre Jesus, nosso médico e nosso orientador maior, nesses instantes em que iniciamos mais um estudo nas noites das segundas-feiras, vimos, Divino Amigo, vos rogar as tuas bênçãos em favor de todos nós que aqui nos encontramos, conectados uns aos outros pelas vias da tecnologia, agradecendo a presença daquela espiritualidade que se une a nós para o estudo, a aprendizagem,
para aqueles outros que vêm observar. Te pedimos ainda, Senhor, a tua permissão para que possamos estar sob o amparo e assistência amiga dos nossos mentores e coordenadores espirituais. Divino Mestre, diante do tema desta noite, gostaríamos de vos pedir as tuas bênçãos e aquele apoio necessário para que possamos trazer os devidos esclarecimentos acerca deste assunto, desta questão. Os pedindo nos abençoar, nos envolver nas tuas doces vibrações, nos auxiliando no entendimento do que aqui for exposto. Rogando-te ainda, nos amparar, nos assistir e nos auxiliar a buscarmos a verdade, a compreendermos, Senhor, essa perspectiva maior que se nos apresenta, que está posto diante de nós, de maneira que devemos sempre buscar, acima de tudo, a verdade, como tu nos propõe. Divino amigo, lembrando ainda dos inscritos em nosso canal Reflexões Analíticas e daqueles corações que virão a nos assistir ou a nos ouvir de futuro, te pedimos envolvê-los nas tuas bênçãos. Que as tuas luzes e a tua misericórdia ampare a todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom, vamos compartilhar com vocês aí a tela de estudo de hoje. É uma pequena apresentação que nós fazemos para nos auxiliar no desenvolvimento da nossa conversa, das nossas reflexões. Como nós temos colocado desde o princípio desta proposta, deste estudo, nesta série, nós estamos vendo e estudando os ensinamentos espirituais à luz dos evangelhos. Como a gente já tem esclarecido, o senhor Honório Abreu, ele apresentou esse assunto sob a perspectiva da doutrina espírita. E com base nesse trabalho desenvolvido por ele, nós viemos também trazer as nossas reflexões, a nossa compreensão e nosso entendimento acerca de tudo isso aí. E como é da proposta do nosso canal, a gente sempre se firma dentro destas linhas, a necessidade do conhecimento, que nós devemos conhecer, ou seja, o conhecer é o caminho para o crescimento, para o progresso e para a nossa evolução. Então, sem conhecimento, não tem como a gente crescer, ou a gente progredir ou evoluir. Então, o conhecimento é uma necessidade de todo ser humano. Aliás, em qualquer área, seja no campo horizontal da vida, ou seja, apenas na perspectiva material dessa nossa existência, ou também dentro daquelas linhas de verticalidade. Verticalidade. Por quê? Mesmo dentro das linhas horizontais, sem conhecimento, não há como a gente fazer qualquer coisa. Até mesmo a gente lidar na cozinha, nós temos que conhecer, ou seja, saber preparar a refeição, a comida ali. Sem conhecer, a refeição não vai ficar pronta. Em todas as áreas. Se eu quero ser motorista, aprender a dirigir, eu tenho que conhecer, eu tenho que estudar. Tudo na vida envolve o conhecimento, envolve a aprendizagem. Também na verticalidade, ou seja, naquelas linhas do nosso progresso, da nossa evolução, há a necessidade de nós conhecermos, e principalmente a nós mesmos. Ok? Então, a proposta do nosso canal é exatamente trabalhar dentro dessas linhas, nos auxiliando ou nos preparando para o conhecimento de nós mesmos, ou seja, de cada um de per si. Bom, antes de nós começarmos mais propriamente o tema da noite,
nós gostaríamos de trazer e comentar um pouco esta frase do Nietzsche. As convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Isso é uma grande realidade, porque quando a pessoa está convicta daquilo que ela tem como verdade, mesmo que aquilo seja mentira, a sua convicção está fundamentada numa mentira, mas a partir do momento que eu tenho aquela convicção, aquela certeza, isso se torna muito mais perigoso. Por exemplo, na área da ciência, isso não deve ocorrer ou não pode ocorrer, porque toda vez que isso ocorre, isso vai afastar ou vai levar o pesquisador, o estudioso da ciência, a falhas, a erros. Mas também a gente pode observar isso em relação às questões filosóficas e religiosas, e até mesmo as questões do nosso dia a dia, da nossa vida. Portanto, a gente pode se firmar numa postura da necessidade, a gente está aberto, pelo menos, a ouvir, a procurar entender o que o outro está apresentando. O outro apresenta a ideia, o conhecimento que ele tem, e a partir daí eu vou passar isso por um filtro. Vou analisar, eu vou pensar, eu vou refletir, eu vou verificar se aquilo que está apresentando é melhor do que as informações que eu tenho, se é superior, se tem mais lógica, se é mais racional e tal. Ou seja, eu vou ter que fazer um trabalho de comparação, de verificação, de análise, de cotejamento, enfim, para eu poder, lá na frente, poder definir e, a partir daí, concluir e escolher os caminhos que eu queira seguir, o que eu vou optar para os que vou considerar ser melhores ou não, ser mais verdadeiros ou não. Então, essa questão da convicção, ela nos leva a gente ficar fechado para as coisas e não a querer ouvir o outro e a criar uma resistência em relação a tudo mais. Bom, isso guarda aí os seus perigos e seus benefícios. Se a sua convicção está fundamentada na verdade, ótimo. Mas as nossas convicções, elas deveriam ser criadas, ou deveria nascer, ser originar, a partir desse trabalho que nós estamos falando, ou seja, a partir do nosso amadurecimento, seja nas linhas psicológicas, emocionais, ou seja, em todos esses âmbitos aí, para que eu possa ter segurança de que a minha convicção está realmente fundamentada na verdade. Agora, se eu não sei separar a verdade da mentira, aí a coisa se complica, porque a minha convicção pode estar fundamentada num erro. A gente tem que ter muito cuidado com esse ponto aí e lidar com isso de uma forma bastante amadurecida, bastante adulta, para nós não criarmos algumas complicações e algumas dificuldades, seja no hoje ou de futuro. Muito bem. Um outro ponto que nós já temos colocado aqui é que nós estamos sempre buscando, acima de tudo, a verdade. E isso que é fundamental, é importante. Hoje mesmo, nós estamos ouvindo um médium, um determinado médium, apresentando na sua palestra as questões evangélicas, e ele vai ali falar, essa pessoa é da área espírita, e sobre aquelas questões de adulterações que podem ter sido ou não feitas nas obras que Allan Kardec veio a escrever e veio apresentar. E nós achamos bastante interessante a postura dele, as colocações dele, pelo seguinte: nós ficamos observando e vendo que, em vez dele defender a verdade, ele está defendendo a pessoa, a persona, a personalidade. Ou seja, se aquilo que foi colocado na obra lá foi realmente Allan Kardec que escreveu, então é aceitável e deve ser admitido como verdade. Se não foi, aí é um erro. Ué,
Mas aí eu acho que falhou totalmente. Aí uma falha, porque a gente deve, acima de tudo, buscar a verdade. Então, se houve inserções, beleza, então tá, realmente houve inserções. Houve alguma adulteração ali? Houve. Mas aquilo que foi colocado, nós devíamos preocupar isto que foi colocado é verdade ou é uma mentira? Ou é falso? Ou é enganoso? Esta que deveria ser a preocupação. E não a gente fundamentar na questão personalista. Se é o fulano que disse, então é verdade. E é interessante que, nesse sentido, a gente já ouvimos uma vez uma palestrante espírita também, da área do espiritismo, colocando sobre uma questão da encarnação das pessoas. E ela colocava que pode haver uma programação reencarnatória dos espíritos maus, ou da espiritualidade inferior. E a amiga dela fala que jamais isso ia acontecer, que tem que ser sempre da espiritualidade superior. Ela falou, não, não é. A espiritualidade inferior também pode promover reencarnação, fazer uma programação reencarnatória para os seus membros. E a outra pessoa lá se colocou radicalmente contra. E elas estavam indo visitar Divaldo Pereira Franco. Chegando lá, esse assunto veio na baila, e o Divaldo colocou: não, como não? Assim, a espiritualidade inferior pode sim promover reencarnação, programar as reencarnações e tal. Aí essa pessoa olhou para a amiga dela e, como diz, e aí? Aí essa pessoa foi e retrucou. Não, então existe. Mas, peraí, você tinha falado que não existia. Não, se o Divaldo está falando, então existe. Tá. Essa é uma dificuldade, um problema nosso, essa questão de idolatria. Nós estamos sempre idolatrando pessoas, a gente está sempre navegando nas linhas de personalismo. E não estamos preocupados em saber se o que é exposto, se o que é apresentado é verdade ou não. Então, é esta a questão. E isto, dentro destas linhas, que nós trabalhamos em nosso canal. E a partir daí nós vamos fazer esse complemento, desenvolvendo melhor o assunto, a abordagem em cima de Deus e de Jesus, como nós tínhamos falado. E a gente vai ver sobre isso em relação à Trindade Universal. Pois não, Mas pode eu falar. acho que essa idolatria aí também tem um ponto que a gente tem que verificar nesse sentido, que é uma pessoa que não tem o bom senso, né? O senso comum. Porque se ela tivesse um objetivo para o entendimento, poderia ser A ou B que falasse, ela teria aquela convicção e a certeza daquilo. Então, como ela não tinha estudo sobre a situação, e quando o Divaldo fala, ela dá credibilidade, mas ele poderia ter errado também, né? Ele, como ser humano, como todos nós, então mostra que o senso comum é muito disso. Fulano falou, eu sou obrigado a acreditar, ou eu acredito porque eu idolatro, entendeu? Ou ele é uma pessoa idônea, mas pode acontecer de errar. A questão de todo esse processo que ocorre conosco é em função da nossa mentalidade ou do nosso nível evolutivo no qual nós nos encontramos. Nós, a nível mental e a nível emocional, nós somos infantis, nós somos crianças. Então, essa questão do personalismo e da idolatria, assim como todos os demais problemas que nós temos, dificuldades que apresentamos, tem o seu nascedouro exatamente neste ponto, né? Nessa questão da infantilidade de que todos nós somos. Então, espiritualmente, nós somos infantis. E essa infantilidade espiritual ela vai se manifestar, ela vai aparecer no nosso nível psicológico e emocional. Isso não tem como. Agora, na medida, através das nossas vivenciações, das nossas vivências, à medida que o espírito vai amadurecendo, que ele vai aprendendo, que ele vai adquirindo experiência, que ele vai adquirindo conhecimento, ele vai se amadurecendo a nível emocional e psicológico. Aí é onde a gente vai deixando de abrir mão
dessa idolatria, dessas questões personalistas. Então, isso tem por fundamento, por base, essa situação. Inclusive, o nosso próprio egoísmo. O egoísmo tem nascedouro também nesse ponto, nesse meandro todo aí que vai nos apresentar, ou vai ser esse ponto da nossa, ou de nossa infantilidade. Tudo tem uma relação, tem uma conexão com essa questão. Bom, mas isso não é o tema do momento, isso também tem uma abrangência e um alcance que não dá para a gente trabalhar aqui no de hoje. Isso leva tempo para explicar e para esmiuçar todo esse ponto aí, toda essa questão aí. Bom, então vamos lá. Deus. Como nós dissemos no primeiro princípio, no primeiro vídeo desta série, Deus é aquele ser que não tem forma, ele abrange tudo, ele é tudo, tudo. Então ele não tem limites. Por isso nós apresentamos Deus aí só a palavra, configurando exatamente esse aspecto. Ele não tem forma, ele é uma mente, é a mente universal, é a mente sublime, é a mente superior, é a mente. Então, é nesse sentido, inclusive, que lá na Bíblia hebraica, na Bíblia dos judeus, ele vai dizer: eu sou o que sou. Isso é Deus. Eu sou aquele que sou. Então, ele é. E ele é tudo. Ele é o fundamento de tudo. Ele é a causa de tudo. Sem Deus, nada existiria. E tudo existe porque Deus assim fez, assim criou. E quando Deus, então, diz, haja luz, nós podemos configurar Deus como um mundo. Ou seja, esse círculo que representa Deus, esse mundo divino, esse mundo supremo, absoluto, é apresentado num círculo porque o círculo é aquilo que não tem início nem fim. Nós não sabemos aonde começa o início do círculo ou onde termina o círculo. Portanto, a gente poderia designar esse mundo como o mundo um. Nele, Deus é único. Então, Deus é absoluto. Portanto, nós somos contrários. A gente não vê como correto aquela colocação que muitas religiões vão fazer acerca de Deus, apresentando ele como uma trindade, ou que ele venha fazer parte de uma trindade. E nós já até colocamos isso em outros vídeos nossos, por isso a gente vai esmiuçar esse tema aqui hoje, para que vocês possam entender. Quando nós voltarmos a nos referirmos a isso, você já tem essa informação. E antes de nós continuarmos, a gente também gostaria de ter esclarecido isso lá antes de a gente entrar no tema, que nós não temos aqui a proposta nem o desejo de convencer ninguém de nada. A gente não quer convencer ninguém. A gente não está em busca de prosélito. E nem estamos afrontando quem quer que seja a nível religioso, institucional ou não. Nós estamos trazendo essas ideias, esse conhecimento, que nós obtemos isso de fontes diversas fontes, e passamos isso para uma análise, para um pensamento, para um cotejamento, e vamos apresentar isso para vocês. E vocês, em ouvindo, depois vocês decidam os rumos que queiram tomar, ou aceitar, ou assumir. Ok? Bem, então Deus, ele é o absoluto, ele é único. Em Deus, tudo está contido. Tudo está contido em Deus. Mas Deus, enquanto Deus, tudo aí é um só. Então Deus não faz parte de nenhuma trindade. Mesmo a gente falando, a gente está também até indo contra, ou na direção contrária àquilo que é apresentado pela doutrina espírita, onde vai dizer que Deus, o fluido cósmico universal, que é a matéria essencial, a matéria quintessenciada, e os espíritos, o princípio espiritual, é uma trindade.
Nós não concordamos com essa visão, não concordamos com essa colocação, acho que houve ali equívocos, ali não está muito bem explicado, não está muito bem discernido. Então, é um ponto que necessitaria melhor desenvolvimento, melhor compreensão do tema. Bom, mas isso para nós também não importa. Vamos trazer aqui o que nós entendemos e compreendemos. Portanto, por que a gente fala isso? Porque se Deus participasse de alguma trindade, ele deixaria de ser Deus, ele não seria mais Deus, no sentido de absoluto e nem de único. Então, se Deus é único e absoluto, ele não pode participar de nenhuma trindade, seja ela qual for. Ele é aquele que é aquele que contém, é o Criador, é a causa primeira de tudo. Muito bem colocado, nesse sentido está totalmente correto. Então, a partir daí, Deus cria. Ele vai criar na sua mente o mundo. Então, ele projeta o seu pensamento. Toda a existência universal é um pensamento de Deus. Então, o que somos nós? Já entrando no segundo princípio. Nós somos um pensamento divino. Uma molécula. Se fosse colocar, dividir o pensamento nos seus átomos, ele seria um átomo. Por isso eu ia falar do átomo celeste, da centelha celeste. Nós somos essa centelha celeste. Bom, mas isso a gente está indo lá na frente. Então, quando Deus cria, ele cria um mundo. É o universo primordial. É a fonte, o início de tudo. Quando ele, nessa criação, nesse vir a ser, nesse haja luz, e a luz se fez, aquilo que Deus ali, ele se manifesta, esse mundo, ele vai ser governado por três forças, por três elementos. Esse mundo, esse universo primordial, essa criação primordial, ela é determinada por três forças ou por três elementos. Nós vamos ter aí a força positiva, a força neutra e a força passiva. Ou a força positiva, a força negativa e a força neutra. É a mesma coisa. Ou três elementos. Esses três elementos vão assumir, vai irradiar esta força. Isto é que é a trindade universal. Então, Deus não faz parte dessa trindade. Deus está além disto. E esse mundo 3, ele nunca vai alcançar a Deus, porque nenhum ser, nenhuma existência alcança Deus. Ou seja, qualquer um desses elementos aqui conseguisse sair daqui e vir para cá, ele se tornaria Deus. Então não existe essa fusão. Por isso que quando é perguntada a espiritualidade, qual é o início da criação? Ninguém sabe. Eles vão falar que Deus criou desde sempre. Porque a partir do momento que Deus cria, ele já não pode mais destruir esse mundo aqui. Ele não pode mais destruir esse universo. Porque se ele fizer isso, acabou tudo. Todo mundo deixa de existir. Ninguém mais vai existir. Ninguém. Tudo deixaria de existir. Então, quando Deus cria, ele cria pela sua vontade. O único mundo no qual Deus atua diretamente é esse mundo aqui. Aqui ele atua, sua vontade se manifesta aqui. É o único mundo que ele cria. Vocês vão entender um pouco melhor essa questão na sequência aí que nós vamos trazer para vocês. Entenderam isso? Está claro até aqui? Deu para acompanhar, Cíntia? Então, vamos seguir, então. Vamos ver esse mundo 3. Que mundo é esse? Que universo é esse? Então, nesse mundo, nesse universo, nessa criação primordial, é o universo primordial. Esse universo não é o universo que nós entendemos, que nós vemos. Não. Nós estamos chamando isso de universo só para que vocês possam ter uma ideia, para que a nossa mente consiga
ter acompanhar o raciocínio, acompanhar a lógica. E, o mais correto é falar mundo mesmo, e o mundo seria uma palavra melhor. É aquele mundo primordial, onde Deus atua. É o mundo que Deus criou, é o Fiat Lux, ou faça-se a luz. É esse mundo. Isso nem é o Big Bang, porque isso tá bem antes do Big Bang. O Big Bang é uma decorrência disso aí. Então, esse Big Bang está lá na frente ainda, bem lá na frente. E o Big Bang vai dar o surgimento ao nosso universo. E o nosso universo, ele está dentro deste mundo, mas não é esse mundo. Ele faz parte desse mundo, está contido nesse mundo, mas não é esse mundo. Da mesma forma que esse mundo está contido em Deus, porque fora de Deus nada existe, não tem como nada existir fora de Deus. Tudo que existe, existe em Deus. Deus é esse círculo que engloba, que abarca tudo, que detém tudo. Nada existe. Porque se Deus estivesse contido em alguma coisa, se Deus tivesse uma forma qualquer, ele estaria contido em algum universo, em algum momento. Então, o universo seria maior do que Deus, e não pode ser, porque Deus é o início de tudo, é tudo. Então, não tem como. Deus não está contido lá. Por isso que ele não faz parte de nenhuma trindade. Muito bem, nesse mundo, há a manifestação de 3 elementos. O elemento espiritual, e o elemento material, e um terceiro elemento. Isto aí é que é a trindade universal. É o início ou a origem de tudo. De tudo. De onde surge a matéria? Hoje a gente fala a matéria aqui, compreendendo ela nos seus níveis de energia, de vibração, esse elemento que não tem uma consciência de si, própria de si, é um elemento passivo. Ele não tem uma vida própria. A vida que ele tem lhe foi dada, lhe foi impregnada. Então, é o elemento material, é a matéria primordial, ou aquilo que a espiritualidade também vai chamar de fluido cósmico universal. Exatamente, fluido cósmico universal é esse elemento material, aquela matéria quintessenciada que vai dar origem a tudo que existe. Então, esse elemento, ele contém em si a força passiva, a força negativa, aquela força de passividade. Ele não tem atuação, apesar de que em alguns momentos a atuação dele seja ativa, mas a atuação essa atividade desse elemento é impulsionada por alguma outra coisa, que é o elemento espiritual. Então, aqui é a origem do princípio espiritual, daquilo que lá na frente, no seu processo de evolução, de crescimento, vai vir e é o espírito. Então, aqui é que tem o início, aqui é que nós fomos criados, como centelha, como aquele princípio que não tem nem conhecimento e nem experiência, que vai ter necessidade de passar por todo um processo de evolução, de crescimento, onde ele vai desenvolvendo. Por quê? Quando o princípio espiritual ele é criado com todos os potenciais que possa existir ou que ele venha a ter no grande e longo futuro da eternidade ou das eternidades. Ele é criado com todo o bojo, com todo o cabedal. Mas Deus, na sua infinita bondade, no seu amor, ele propicia, ou ele dá as condições desse elemento vir a ser ele mesmo. E ele só vai fazer isso adquirindo experiência, evoluindo, desenvolvendo ou se aperfeiçoando. Porque ele é criado dentro de um princípio, vamos dizer, de neutralidade, assim, de simplicidade.
de ignorância. Ele não tem conhecimento, ele não tem informação, ele tem o potencial. É como uma semente. A semente é um bom exemplo disso. Porque a semente, ela contém em si todo o potencial da árvore, de uma árvore. Ela vai se tornar uma árvore, vai produzir flores, frutos, sombras, vida. Então, esse é o elemento espiritual. E esse elemento guarda em si a força ativa, é aquele elemento que pode agir, atuar, fazer, se tornar consciente, se tornar ele mesmo, ter a consciência de si mesmo. Então, eu sou eu. Agora, esse elemento aqui, como vocês podem observar, ele está intrinsecamente ligado com o elemento material. Por isso que, para aqueles que conhecem a doutrina espírita, folheando lá o princípio lá das obras da codificação proposta por Allan Kardec, ou aqueles conhecimentos trazidos pela espiritualidade, há ali uma certa confusão entre o que é o elemento espiritual e o que é o elemento material. Fica, não sei quem já leu lá vê que existe ali uma confusão. É por causa disso. Os espíritas, na época, talvez aquele espírito que estava trazendo essas informações teve dificuldades ou não conseguiu apresentar isso desta forma. Eu não sei quais razões que ele não os levou a não apresentar isso dentro dessas definições. Talvez o médium faltasse elementos para que isso pudesse ser descrito, narrado e esclarecido. Se aguardava mais informações, mais conhecimento por parte da humanidade. Bom, há aí ainda um terceiro elemento, que é o elemento neutro. Esse é o elemento que é desconhecido. Nós, enquanto humanidade, nós temos dificuldade de entender e poder perceber esse elemento. Ele fica como que oculto. Então, para nós, esse é desconhecido. Eu não sei falar para vocês que elemento é esse. Aí já é um pensamento pessoal nosso, é um pensamento meu, particular, do Carlos. Vou deixar isso bastante claro para vocês. Deixa só um momentinho aqui, que eu vou ligar um ventilador aqui, porque estou sentindo um pouco de calor. Aumenta o... Aqui dá. Você não quer me ligar, gente? Você vai querer que vai em você? Eu vou fixar ele aqui. Eu acho que você quer me ligar. Bom, desculpe aí a nossa interrupção aí. Nós falamos desse terceiro elemento, né? Pois bem, esse terceiro elemento, nós não conseguimos compreendê-lo, nós não conseguimos vê-lo, observá-lo de uma forma mais direta, uma forma mais objetiva. Ele está sempre como que oculto. Por exemplo, vamos voltar aqui no slide anterior. Esse mundo primordial, que nós designamos como Deus, porque Deus aqui é o mundo primordial, é o mundo inicial de tudo, ok? Em relação a toda a criação, Deus é o mundo primordial. Agora, para os universos que existem, esse aqui seria primordial, mas nesse sentido, tá? Então, em relação à criação, Deus vai funcionar como aquela força neutra. Por isso, a dificuldade da nossa parte de entender ou perceber ou sentir Deus. Deus, para nós, é apenas um conceito, é apenas uma ideia. Porque o ser humano, o nível que nós nos encontramos, a gente não consegue perceber Deus como uma realidade. No mundo espiritual, em determinadas situações, em determinadas experiências vividas, os espíritos narram que pode sentir Deus, mas aí é só uma sensação. Então, aí também é um pensamento pessoal meu. Eu acredito que para Deus se tornar uma realidade para nós, algo concreto, é só quando nós atingirmos o nível de espíritos puros. Ou seja, aquele nível em que Jesus já se encontra e que Jesus é. Então, para Jesus, Deus é uma realidade, é um fato, é algo concreto.
que ele consegue sentir, perceber e ver como uma realidade, como uma concretude. Já nós não conseguimos isso. Deus para nós é apenas uma ideia, apenas um conceito. A gente pode relacionar com ele? Sim. Ele pode nos ajudar? Sim. Ele está o tempo todo nos auxiliando, nos amparando, nos assistindo e fazendo tudo o que tem que fazer, porque se ele não nos sustentasse, a gente deixaria de existir. Deu ideia? Por exemplo, um outro exemplo dessa força neutra. Na eletricidade, nós vamos ter lá o polo positivo, que é a força ativa, o polo negativo, que é a força passiva, e o polo neutro. Nós temos esses 3 polos. Mas, aqui no Brasil, particularmente, agora, mais recentemente, que a gente veio adotar, por obrigatoriedade, a colocar na nossa rede elétrica o terceiro polo, o terceiro buraquinho na tomada lá, que é a da força neutra. Mas geralmente não precisaria dela. Com a força, com o polo positivo e o polo negativo, a gente pode trazer ou fazer manifestar os fenômenos. No caso, a eletricidade, ela consegue gerar luz, calor, movimento e tudo mais. Tudo isso que a eletricidade propicia. Por quê? O polo neutro ali deixou de existir? Não. Porque nessas situações, esse polo neutro se une a um ou outro dos polos. A gente tem um exemplo disso muito claro no átomo. A gente ia até trazer esse slide apresentando o átomo, mas a gente acabou esquecendo e passou batido. Mas no átomo, a gente tem lá o polo negativo, que é o elétron, e temos o polo positivo, que é o próton, e o polo neutro, que é o nêutron mesmo, designado de nêutron. E que a gente observa no caso do átomo? Que o nêutron ele se une ao pótron e fica ali presente no núcleo do átomo. E o elétron vai girar em torno desse núcleo, ou seja, em torno desse polo positivo e neutro. Exatamente isso. Então, nós temos dificuldade de ver e perceber esse polo neutro em todos os elementos, em todos os setores. Consequentemente, esse é um assunto ainda bem mais complexo, nós vamos trazer aqui. Os elementos espirituais, eles vão apresentar em si as forças ativa, neutra e passiva. Ou seja, cada um desses elementos, eles vão conter em si essas 3 forças. Então, o próprio elemento neutro vai ter a força passiva e a força negativa fazendo parte de si. A mesma coisa é o elemento material, ou essa matéria quintessenciada. Ele vai ter também em si essas 3 forças, faz parte dele. Só que com um detalhe, uma destas forças vai preponderar no elemento. No caso, por exemplo, do elemento material, a força passiva é que vai ter preponderância, é que vai ter predomínio, é o que vai preponderar, é que vai dominar. Consequentemente, é a que vai determinar o elemento que é. Então, se o elemento nele prepondera a força passiva, ele é matéria. Se nele prepondera a força ativa, ele é o elemento espiritual. E se prepondera o elemento neutro, ele é o elemento neutro. Eu não sei se eu cheguei a falar para vocês, mas nós pensamos, é um pensamento também meu, é uma compreensão pessoal nossa, nesse caso, de que o elemento neutro, ele vai fazer a ponte, vai fazer a ligação, a conexão do elemento espiritual ao elemento material. Então, aqui seria como o átomo. Então, o próton e o nêutron. O nêutron. E aqui o elétron, que vai girar em torno desses 2 elementos, que vai dar ali corpo e forma a esse elemento. Por isso que os espíritos, o ser espiritual, o princípio inteligente, o princípio espiritual, ele nunca vai conseguir se fundir
ao todo. Porque se ele fizesse isso, ele perderia a forma. Então, de alguma forma, o elemento espiritual, ele tem um limite, ele tem um certo... Por mais que ele não tenha forma, não tenha nada, ele tem alguma coisa. Por isso que a espiritualidade fala. Ele tem alguma coisa que o define, que o limita, para que ele não venha a se tornar, se transformar no próprio Deus. Isso não existe. Agora, aqui também tem algo interessante, que é bastante polêmico e vai gerar bastante controvérsias, que é o seguinte: esse elemento espiritual, ele vai manifestar lá, vai preponderar nele a força passiva, a força negativa ou a força neutra. Então, a gente vai ter os elementos espirituais nessas três categorias. Isso, no nosso mundo, poderia se configurar no homem e na mulher. Agora, e o elemento neutro? Não sabemos. Não sabemos. Então, o espírito tem sexo? Não. Não tem. Não tem. Mas ele tem uma energia ou uma força ou alguma coisa que o faz ativo ou passivo ou neutro. Ok? Não sei se deu para entender. O tema assim, é bastante complexo, é bastante abrangente. E nós estamos aqui vendo, focando, no caso aqui, nós focamos só no elemento espiritual. Mas, como nós falamos, esses elementos, todos eles vão apresentar em si as três forças. Ok? Mas uma delas sempre vai preponderar. É um tema bastante desafiador, né? Como falei para vocês. Bom, aí o que ocorre? Essa parte dessa proposta, que a gente vai apresentar aqui agora, da criação divina, do raio criativo, a gente poderia dizer assim, do raio criativo, ou do raio da criação, ela foi trazida por um filósofo russo chamado Georgy Ivanovich Gurdjieff. Mas nós aqui, apresentando para vocês, nós fomos além dessa proposta, porque a gente vê essa questão, nós entendemos, observamos que o Gurdjieff chegou a um certo ponto e não avançou mais nas suas ideias, nos seus conceitos. Ou porque ele não teve tempo de, talvez, trabalhar isso, ou porque ele não sabia. Ou seja, quais razões a gente desconhece. Mas a gente entende que a proposta dele não está completa, não é algo total, não foi totalmente definida. Então, existe ali algumas falhas também, alguns problemas de percalços. Ok? E o que nós estamos apresentando aqui, nós já falou, a gente baseou em fontes diversas. Uma das fontes é o Gurdjieff, outras fontes é a espiritualidade, os conhecimentos espirituais, outra fonte é os próprios ensinamentos espíritas. Isso fundamentou, se nós lastreamos em tudo isso aí. Bom, então nós vamos ter o primeiro mundo, o mundo 1, que é Deus. Ali, essas três forças, elas são unas, elas são únicas, ok? Elas se manifestam numa única vontade, elas são uma só, não tem distinção. Por isso que Deus é absoluto, ele é único. Ele é a unidade fundamental e primordial. Essa é a unidade de tudo. E ele cria, quando ele cria esse mundo que vai apresentar aí, não pode deixar falar de mundo 3, é aquele mundo, aquele universo primordial onde ele vai conter em si tudo que existe. Então, é nesse mundo que Deus atua, é nesse mundo que Deus manifesta. A vontade de Deus age nesse mundo. A força divina, a manifestação divina, a vontade divina manifesta nesse mundo. A partir desse mundo, aí as leis divinas já começam a entrar em operação. Porque, aliás, já nesse primeiro mundo aqui, nesse mundo 3, as leis divinas já começam a
se manifestar, a orientar, gerenciar e coordenar toda a criação. Mas nesse mundo, nós só vamos encontrar 3 leis. As 3 leis, que é a Trindade Universal. Elas que vão determinar tudo. Portanto, nesse aspecto aqui anterior, esses 3 elementos aqui, nesse mundo 3, eles estão fundidos em um só elemento. Isso é a Trindade Universal. Então aí eles são como que uma coisa só. Isso aqui, na verdade, é um espelho disso aqui. É um espelho. É um espelho, é a manifestação. É como se fosse Deus. O máximo que nós podemos chegar é aqui. O máximo que o espírito possa desenvolver, possa progredir, é chegar nesse mundo aí. Quando ele chega nesse mundo, o progresso, a evolução dele é eterna. Então, o ser vai estar sempre evoluindo, sempre crescendo, sempre aprendendo, sempre se desenvolvendo. Esta é uma ideia e um conceito que a nossa mente não consegue alcançar. Nós não conseguimos compreender e entender, porque a nossa mente ela é finita, é limitada. Isso para nós é uma ideia que não tem sentido. É uma ideia que não... É igual a ideia da eternidade. Isso para nós também é uma coisa que a gente não consegue. Porque tudo que nós entendemos tem um início e um fim. A gente não consegue transcender, a nossa mente ainda não consegue transcender a questão do tempo e do espaço para alcançar a eternidade. Porque a eternidade é a 5ª dimensão. Porque nós temos 3 dimensões onde nós existimos. E aonde fica a 4ª dimensão? A 4ª dimensão é o tempo. Então, o tempo, nós percebemos essa 4ª dimensão como a passagem do tempo. Mas o tempo para nós não tem concretude. É como se fosse o elemento neutro. Então, o tempo para nós é aquele elemento neutro. Mas ele faz diferença para nós. Mas ele em si, ele é neutro. Não sei se vocês conseguiram captar a ideia que eu quis transmitir para vocês. Por isso, a gente não consegue alcançar o tempo. E a 5ª dimensão é a eternidade. Essa, então, quando nós morremos, quando nós deixamos o nosso corpo físico, a gente penetra nesta 4ª dimensão. E a eternidade, ela vai ser para nós o tempo. Por isso que os espíritos, nos seus depoimentos, nos seus relatos, eles vão dizer que perdem a noção do tempo. Sim, porque o tempo passou de existir. O tempo passa a ser a dimensão espacial. Passa a ser a 3ª dimensão para o ser. Para aqueles que estão lendo, que estão nos acompanhando nos estudos do André Luiz, na obra Nosso Lar, ou quem já leu a obra, recorda que o primeiro ponto que o André Luiz vai colocar, vai narrar, é essa perda da noção de tempo. É exatamente por causa disso. Porque o espírito, quando nós chegamos na dimensão espiritual, a gente passa a perceber a eternidade. A eternidade passa a ser o tempo para nós. Mas a eternidade é aquela percepção de que não tem início e nem fim. Isso, se a gente não tem um estudo, uma compreensão, a nossa mente pode despirocar diante dessa percepção de estudo aí. É isso que ocorre. Na verdade, a gente deixa a 3ª dimensão e entramos na 4ª dimensão. Então, o tempo passa a ser uma dimensão espacial para nós. O seu Honório Abreu gostava de falar muito o seguinte, que não importa onde o espírito esteja, ele sempre vai ter sobre a sua cabeça um céu e sob os seus pés um chão. Quando ele falava isso, é nesse sentido. Não sei se ele tinha, à época, o alcance
nessa direção que eu estou apresentando para vocês aí, nesse sentido. Por quê? Qual que é o teto? O teto é o tempo. O tempo para nós é o teto. Nós estamos dentro do tempo, navegando no tempo. Mas a gente percebe ele, como ele é uma dimensão superior, ele funciona como uma força neutra, a gente consegue observar que está passando, está acontecendo, mas a gente não consegue defini-lo, agarrá-lo, detê-lo, ter ele como algo objetivo. A gente não consegue. A terceira dimensão a gente consegue ver os elementos, ver as questões, ver a profundidade, ver o início e o fim de tudo, porque isso está contido no tempo. Não sei se... Então essa imensidão da espacialidade faz o espírito achar que vai sofrer eternamente. É a perda dessa percepção de tempo, da passagem do tempo. Sim, porque a imensidão da espacialidade não deu. Ah, sim. É nesse... Por isso ele pensa que vai sofrer eternamente. Sim, porque ele perdeu... Não vai acabar nunca a história, né? O que ele está vivenciando no momento. Porque o tempo para ele passa a ser a terceira dimensão. E o tempo, o que seria o tempo para nós, para ele é a eternidade. Essa sensação, essa percepção de eternidade de algo que não tem início nem fim. Por isso que ele acha que vai sofrer eternamente. Tem essa sensação, essa ideia, por causa disso. Bom, mas voltando aqui ao nosso estudo aqui, nossa apresentação, então esse mundo 3, ele é que ele vai conter todas as leis, tudo que existe aí. Aí nós colocamos alguns pontinhos, cada pontinho desse aí seria um universo. Então, a ciência hoje está trabalhando nessa direção, nas suas teorias, nas suas ideias, já conseguindo compreender que tem que haver a necessidade de haver mais de um universo. Tanto é, até mesmo porque para você compreender o Big Bang, a origem do Big Bang, tem que haver alguma coisa antes, um universo antecedente. Então já existem algumas teorias na área da ciência apontando para isso, onde vai falar da questão do multiverso, a existência de um multiverso, ou seja, vários universos. E a gente não saberia como são esses universos. Ok? Aí o que eles falam, universo paralelo? Ou não? Aí o universo paralelo também seria um dos universos, porque eles falam de universos um dentro dos outros, e inclusive existia universos paralelos, ou seja, o universo não está dentro do outro, é paralelo ao outro. Então tem tudo isso. É bastante complexo essas ideias. Existe a teoria das cordas e outras teorias que vai aprontar ou vai tentar explicar essa existência desses multiversos. Então seria isso. Nesse mundo 3 é onde tudo isso existe aí. Ele é que é o universo primordial que vai gerar todos esses multiversos. Aqui que seria o Big Bang. O Big Bang tem a origem aqui e não em Deus. Deus está antecedente a isso ainda. Deus está muito além do Big Bang. A ciência jamais vai alcançar Deus nesse sentido. Não tem como. É impossível. Mas, para existir tudo, tem que ter uma causa principal, uma causa original. Então, igual a questão do Big Bang. Para haver o Big Bang, tem que ter tido uma causa anterior. O que provocou o Big Bang. Então, se tem uma causa anterior, isso seria Deus, dentro da perspectiva filosófica, dentro da abordagem filosófica. Se não houver uma causa anterior, não teria nem como haver o Big Bang. Mas Deus, realmente, na sua existência, ele estaria ainda além de tudo isso aí. Mas só para apontar que realmente tem a necessidade de haver uma causa primordial, onde ela estiver. E essa causa primordial é Deus, não importa onde ele esteja. Bem, aí esse mundo, ele vai gerar um outro mundo, que seria, por exemplo, a gente pegando um desses pontinhos aí, seria o nosso universo. Então, nesse nível, nesse universo, nessa dimensão, nessa dimensionalidade aí existe a atuação de 3 leis. Então, aquelas 3 leis anteriores, quando elas se manifestam nesse universo, esses 3 elementos, ele vai se subdividir, ele vai se manifestar em 6.
E assim nós vamos ter também, esse universo vai dar origem à nossa galáxia. Então, aqui dentro desse universo estaria vários pontinhos aqui, igual está aqui. Um desses pontinhos seria a nossa galáxia. Então, em termos a nível galáctico, vai haver a manifestação de 12 leis, ou 12 forças. 12 forças. Tudo isso aqui, gente, tudo isso aqui, tudo que decorre daqui tem fundamento aqui. Tudo é fundamentado aqui. Então, tudo isso aqui está contido, uma coisa está contida dentro da outra até chegar aqui, e isso aqui também está contido no mundo 1, no mundo original. Ok? Então, a nível da nossa galáxia, estaria a manifestação de 12 forças, ou 12 leis. E a nossa galáxia vai conter vários pontinhos. Esses pontinhos, cada pontinho seria uma estrela, um sistema solar, que vai conter várias coisas. Então, a gente pegando um desses pontinhos, nós vamos ver o nosso sistema solar, onde, a nível de sistema solar, vai haver a manifestação de 24 leis, 24 forças. E o sistema... Antes de você entrar nessa aí, você não pode falar sobre as 12 leis que atuam, não? A nossa... Eu não as conheço. A gente não conhece. Ou então as 12 forças, você conhece? Sim, sabemos que essas forças têm com base... Cientificamente é comprovado que existe. Ainda não, a ciência não chegou nesse ponto, não. Quem dera. Se a ciência chegasse... Aí aonde que você pesquisou para chegar nessa nossa galáxia? Essa aí é o que o Gurdjieff traz, é o que ele apresenta. Você falou no início, foi. Ele apresenta esse sistema. Só que ele traz isso, as pessoas as pessoas que seguem Gurdjieff entendem isso aí de uma forma literal. Nós não entendemos assim. A gente entende que a manifestação visível dessa coisa é que é a nossa galáxia. Mas então a gente não está falando aqui da galáxia propriamente dita. Entendeu? Mas desse universo espiritual, ou dessa coisa mais abrangente, que vai manifestar fisicamente como a nossa galáxia. Então a gente está falando mais aqui de nível, de dimensão, do que propriamente da galáxia em si. Aí é onde a gente diverge de Gurdjieff. Porque assim, ele não apresentou essa ideia, essa proposta. Não sei se porque ele não entendia assim ou por qual razão, ou se não teve tempo de trabalhar isso, porque tem toda uma questão relativa a isso. Mas os estudiosos, os discípulos dele, entendem isso de uma forma literal, aonde nós divergimos e nós não concordamos. Nós não vemos assim. Então, quando a gente fala de sistema solar aqui, nós estamos falando de um nível de existência, que essa alguma coisa vai se manifestar fisicamente na nossa dimensão como o sistema solar. A mesma coisa ocorre no próximo nível. Então, a gente pegar o sistema solar aqui, ele compõe diversos elementos, diversos pontos. Tem os planetas, os asteroides, os cometas, os satélites, vários e vários elementos. Se a gente pegar um desses elementos aqui, nós teremos a Terra. E na Terra há um império, é o predomínio, a existência de 48 forças fundamentais, ou 48 leis. Então, esses 48. Eu acho que o Gurdjieff ele trabalha essa questão. Ele fala lá, mais ou menos, ele esmiuça até certo ponto esse negócio aí, colocando lá em termos de elementos atômicos, mas numa perspectiva, de uma perspectiva material. Então, isso pode ser mais ou menos mapeado e rastreado nesse sentido. Mas nós não entendemos nesse ponto. Nós entendemos que isso aí é uma faceta da questão. Não é a questão total, não é a questão completa e ampla. Bom, a Terra ela tem dois satélites, na verdade. As pessoas não sabem, mas a Terra teria tipo de duas luas.
Uma lua é a visível, que é a fundamental. E nós temos uma outra luazinha pequena que rodeia a Terra também. Ela é do tamanho de um meteoro, uma coisa assim. A ciência sabe dessa lei e existe dessa lua, desculpem, desta lua, e existe algumas teorias em relação a ela. Existem algumas teorias. Uma dessas teorias diz que essa lua ela era um asteroide que estava passando perto da Terra, nas proximidades da Terra, e a Terra, a gravidade da Terra capturou essa lua, esse asteroide. E ele passou a ser uma da lua da Terra. E é interessante, mas essa é uma teoria. Isso ainda não foi comprovado que realmente foi isso que aconteceu. Agora, é interessante que algumas culturas da Terra já sabia dessa lua, da existência dessa lua. Por exemplo, uma dessas culturas, a cultura suméria, dos sumérios, eles sabiam da existência dessa lua e falavam sobre ela, que era a lua oculta, era a irmã de, não sei como é que se designava a lua lá, era a irmã da lua, tem um nome, eles dão um nome à lua, como naquelas culturas mais antigas, sempre davam um nome, né, aos astros, essas coisas todas, então tem isso a ver. Então, na verdade, a Terra tem duas luas. Uma delas não é visível, nós não a enxergamos, até mesmo porque ela pela sua trajetória em redor da Terra e a sua distância e seu tamanho, ela não é percebida, mas essa lua existe. Tá? Então fica aí mais um conhecimento que para a grande maioria de vocês deve ser uma novidade. Assim como, por exemplo, a gente já ouviu falar muito no meio espírita, então muito comum, no meio espiritualista, é muito comum falar que na Terra, a Terra, o que predomina nela é a água. Erro. Na Terra não predomina a água. A água na Terra, cientificamente comprovado, faz parte de 0,00 alguma coisa lá de proporção à massa total da Terra. Então, é insignificante. A Terra, em síntese, na verdade, seria uma rocha seca, árida, sem nenhuma água. Agora, em termos da superfície da Terra, aí sim, a água ela cobre 70% da Terra. Mas em relação à massa total da Terra, ela é totalmente insignificante, representa nada. Como eu falei para vocês, em termos de porcentagem é 0,04%, alguma coisa assim. Totalmente insignificante. Ok? Então, mais um dado aí para vocês, científico aí para vocês aí. Quando vocês verem oradores falando aí, porque a Terra, 70% dela é água, errado. Bem, então na Lua nós vamos ter lá, a nível lunar, a gente vai ter um império de 96 leis, 96 forças fundamentais que vão dominar, imperar nesse nível. E a partir da Lua nós temos outra vez Deus. Essa aí seria a energia ou o raio criativo, é a criação divina. Portanto, Deus, para agir aqui na Terra, por exemplo, na nossa vida, ele teria que destruir todos esses mundos aqui entre ele e nós. É a única forma dele agir diretamente na criação. Por isso que Deus não age diretamente na criação. Ele age através da própria criação. Deus atua na Terra? Sim, atua. Através das leis que vai governar esses mundos aqui. Ele se manifesta aqui através dessas leis fundamentais, dessas forças fundamentais. E ele também atua através da própria criação. Ele vai atuar e se manifestar aqui. Mas ele não consegue manifestar a vontade dele de modo direto aqui. O único mundo em que Deus manifesta a sua vontade diretamente é neste aqui, no mundo 3. Nos demais, não. Por isso que o Emmanuel vai falar de co-criadores em plano maior e co-criadores em plano menor. Co-criador por quê? Porque são aqueles que criam, seguindo as determinações, ou as leis, ou a vontade divina. Porque as leis, elas são a manifestação da vontade divina.
da força do pensamento do Criador, a sua vontade. Por isso que eles falam sobre a imagem e semelhança que tem um... É. Que é dos co-criadores, né? Exatamente. E nesse termo, assim, nós, por exemplo, não somos a imagem e semelhança de Deus, porque Deus não tem forma. A nível espiritual, a nível de espírito, de essência espiritual, de princípio espiritual, nós teríamos alguma coisa, mas a gente não é exatamente igual. A gente é semelhante, mas não é igual. A gente é parecido, mas não é semelhante nem é igual. Igual, jamais, nada vai ser. Nada vai ser igual a Deus ou nesse sentido. Bom, aí eu espero ter dado para vocês uma ideia, mas o ponto principal e primordial de tudo isso aí que nós queríamos apresentar é a questão da Trindade Universal. Então, a Trindade Universal está aqui neste mundo. Deus não faz parte disso. Em nenhum momento. Deus está além disso. Deus dá origem a essa Trindade. Ele manifesta, quando ele cria, quando ele se manifesta numa Trindade. Porque, de alguma forma, esses três elementos se originam aqui, em Deus. Eles tem que vir de algum lugar. Senão não tem jeito. Deus não tirou do nada. Ele tirou de si. Ele irradiou. Por isso que Deus é aquela mente universal. E tudo que existe é um pensamento de Deus. Então, nós somos um pensamento divino, manifestado. Bem, são conceitos muito longos, muito abrangentes, e vamos agora para o nosso a parte final, onde a gente vai apresentar aí a questão de Jesus. Vamos alterar aí a tela de fundo e vamos voltar aqui à nossa apresentação. Bom, quando nós apresentamos a questão de Jesus, mais abordando o seu aspecto em termos de pessoa, em termos de personalidade, da sua vinda aqui, a gente apresentou a sua vinda até a Terra, a sua concepção, o seu nascimento, e todo aquele processo que vocês podem assistir no 15 princípio 2, a segunda parte do segundo princípio que a gente apresentou. Quando nós estamos revendo o vídeo, porque a gente sempre faz isso, a gente revê os nossos vídeos, para ver se nós não falamos nada de errado, nada de equivocado, nada fora da verdade. Como a gente está falando, na nossa proposta aqui é buscar a verdade e apresentar para vocês a verdade. Agora, cabe a cada um definir se concorda, não concorda, se está de acordo, se isso procede ou não procede. As conclusões são pessoais e próprias de cada um. Bom, nós já falamos sobre isso, não vamos tomar mais tempo de vocês voltando ao assunto. Quando nós estamos assistindo o vídeo, nós vimos que na apresentação da imagem, Jesus aparece com a ferida onde foi cravejado o prego, o cravo, nas suas mãos. Só que essa imagem aqui, em termos de realidade, ela está incorreta. Isto não é real. Jesus não foi pregado na mão. Isso cientificamente é comprovado. Se vocês pesquisarem na internet, no Google aí, vocês vão encontrar material falando sobre isso. Jesus, na verdade, ele foi cravejado no pulso, porque aqui é que dá sustentação. Se ele fosse cravejado nas mãos, quando ele fosse prego na cruz, ele cairia da cruz, porque aqui não tem nem osso, nem elemento, nem nada para sustentar o peso do corpo. Então, ia dilacerar, ia rasgar a mão dele seria rasgada e ele cairia da cruz, ou ele ficaria preso pelos pés. Eu acho que isso a maioria das pessoas sabem, não? Não, tem muita gente que não sabe. Eu aprendi lá em 1988. Bom, independente se vocês venham a saber ou não, a gente gostaria de trazer esse esclarecimento, essas explicações, e colocar para vocês que antigamente, antes de um daqueles reis da França lá, não sei se é Luís IV, Luís XIV, um daqueles reis lá, Jesus era representado
com cravo nos pulsos, ou seja, corretamente. Um dia esse rei, que eu sei que é um rei Luís, não sei qual deles, já esqueci. Vocês me desculpem aí a memória aí, mas já me escapou da memória. Sei que um desses reis, um dia sentado na igreja, lógico que tinha um lugar de preferência, logicamente, é o monarca, né? Tem toda aquela questão de ritualística ali. Ele sentado lá observando o crucifixo, ele se moveu de compaixão por Jesus, de dó. Porque na cruz, Jesus também não teve nenhum suporte na cruz lá para segurar, sustentar o corpo de Jesus. O suporte não existia. Ele foi pregado pelos pés na cruz lá, justamente aquilo ali que deu suportação ao corpo. Então a gente imagina o sofrimento e a dor e a tortura que Jesus sofreu. Então esse rei, vendo aquilo e compadecido da dor, do sofrimento do qual Jesus passou, ele determinou e conseguiu convencer a igreja e tudo lá, de tirar a marca, os pregos do pulso e passá-lo pelas mãos, porque isso atenuaria o sofrimento do Cristo. E mandou colocar na cruz, embaixo dos pés, aquele suportezinho lá para que Jesus tivesse um lugar para se sustentar, para apoiar. É como se estivesse aliviando o sofrimento. Com isso aí, ele distorceu os fatos históricos. É uma das mais loucuras humanas. Por isso, essa representação que mostra, que fala das chagas de Jesus, das feridas, ser nas mãos, é incorreta, não procede. Inclusive, cientificamente. Então, Jesus, na verdade, ele foi crucificado pelos pulsos e embaixo dos pés não tinha nada. Ele foi apoiado realmente pelo cravo ali, pela pregadura dos seus pés. Não tinha ponto de apoio, não tinha ponto de sustentação ali. Ok? É uma informação que não vai acrescentar nada. Mas gostaríamos de esclarecer, trazer a realidade, a Vicentinha lembrou muito bem ali, a realidade dos fatos, a veracidade dos fatos. Ok? Bom, é isso. Como nós falamos, é um tema bastante desafiador, bastante provocante, que vai esclarecer e vai trazer para nós as linhas aí dentro daqueles conceitos que a gente considera verdadeiros. Nós estamos trazendo elementos para vocês aprenderem ou terem condições de fazer as suas apreciações e poder separar o joio do trigo. Esta não é uma tarefa fácil, mas que nós devemos caminhar dentro destas linhas. Dentro daquela proposta do Cristo, que Jesus sempre nos coloca, buscai a verdade e a verdade vos libertará. Porque só o conhecimento da verdade que tem um condão de nos libertar das teias das mentiras. E as mentiras são trevas, são engano, são escuridão, é a cegueira. Nós temos que nos despertar, acordar para a luz. O acordar é a luz, é esse processo de iluminação. É nesse sentido que o Buda vai falar da iluminação e que o budismo fala. Né? Só que muitas vezes as pessoas, os seus profitentes da linha budista não têm esse alcance, esse entendimento, essa compreensão. Bom, tem alguma pergunta, Cidinho, que você gostaria de trazer? Não, ok? Bom, espero que a gente tenha conseguido trazer para vocês aí de uma forma mais clara e objetiva, para que vocês consigam entender e compreender aquilo que nós tentamos expor ou mostrar para vocês. Enfim, agora está nas mãos de cada um definir aí se concorda, não concorda, aceita, não aceita, acha que isso é bobagem ou não. Enfim, nas mãos de cada um de nós, mas é o que nós consideramos como verdadeiro. Ok? Mais uma vez, repetindo, a gente não entende e não compreende e não concordamos com o fato de querer colocar Deus participante de qualquer trindade que seja. Deus não faz parte de nenhuma trindade. Se ele fizesse, ele não seria absoluto, ele não seria único. Então, Deus é único. Ele é o que é.
Eu sou o que sou. Isso que é a definição de Deus. Então, ele é absoluto. Ele não faz parte de nada. Mas ele é tudo. E ele contém tudo. Se não fosse ele, nada existiria. Então, tudo vem dele. Ele é a causa principal. E ele é aquele motor primordial que leva tudo a acontecer. Por isso que a Bíblia vai falar do faça-se a luz, do fiat lux. Mas ele não faz parte disso. Ele origina, ele é a causa. Não sei se deu para vocês entenderem aí. Bom, então deixando aqui os nossos agradecimentos, ao finalizarmos as nossas reflexões desta noite. Esperamos que possamos auxiliar um ou outro aí a expandir o seu entendimento, a sua compreensão. Esperamos que pelo menos tenhamos conseguido mexer com vocês, para vocês aí realmente faz esse processo de levar vocês a revisar seus paradigmas, as suas visões, realmente a pensar e a refletir. Ou seja, que de alguma forma a gente tenha conseguido mexer com cada um. Se você se sentiu mexido, a gente já fica feliz, estamos no caminho certo. Aí, a partir disso aí, nas mãos de cada um, vinha a fazer as suas conclusões e sigamos em frente. Bem, então vamos agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade, por todas as bênçãos que nós temos recebido. Deus, Pai de amor e de bondade. Jesus, médico divino de todos nós, ao nos prepararmos para encerrarmos o estudo desta noite, gostaríamos de vos agradecer, Senhor, por todas as bênçãos, por todas as dádivas, por todas as luzes que têm sido derramados não somente sobre nós, mas sobre toda a humanidade. Te rogamos aquele amparo, aquelas forças, para que possamos saber captar estas bênçãos, estas luzes, em favor de todos nós, e podermos discernir com segurança, vindo saber separar o joio do trigo. Que as tuas verdades, Divino Mestre, encontrem em nosso coração aquelas condições de aí se abrigar e nos auxiliar em profundidade. Senhor da vida, gostaríamos de agradecer o amparo dos espíritos amigos, dos nossos orientadores e mentores espirituais. Gostaríamos de agradecer a presença da nossa companheira de estudos, a Vicentina. Agradecendo também a participação dos amigos espirituais que se uniram a nós para o estudo, a aprendizagem, a apreciação das propostas que aqui foram trazidas nesta noite. E recordando os inscritos em nosso canal Reflexões Analíticas, rogamos as tuas bênçãos em favor de cada um deles. As tuas bênçãos os envolvendo, os fortaleça, Senhor, nessa caminhada em busca do nosso crescimento e evolução. Dentro desta mesma pauta, te pedimos por todos aqueles corações que virão de futuro a nos ouvir ou nos assistir. As tuas bênçãos envolva todos nós, Senhor, e se espraia em favor de toda a humanidade. Sê com todos nós, divino amigo, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos e que vocês tenham uma excelente semana sobre as bênçãos de Jesus. Tchau e até o próximo estudo.